Olá, pessoal! Hoje vamos finalizar a parte de vitaminas para nutrição animal. Na aula passada, nós fizemos um apanhado geral a respeito da função e da importância das vitaminas para a nutrição dos animais de produção. E hoje nós iremos abordar a ideia, então, dos grupos de vitaminas e a importância delas na alimentação de modo mais geral, ainda focado na parte de animais de produção. Então, primeiramente, nós começamos com as vitaminas lipossolúveis, né? E qual que é a importância delas, né? As vitaminas lipossolúveis irão precisar de lipídios, ou seja, de gorduras, para que elas possam, então, penetrar no organismo animal e poder, então, suprir as exigências dessas vitaminas. É importante lembrar que nesse momento, então, quem vai promover a parte de quebra e transformação das gorduras e transporte, né, que a gente chama de solventes orgânicos, serão os lipídios. É importante também lembrar que a absorção dessas vitaminas precisa da ajuda dos sais biliares, né? Então, no processo de digestão, os sais biliares vão atuar, favorecendo assim a absorção. E o processo de armazenagem dessas vitaminas vai ser feita em tecido adiposo e em fígado. E esse é um ponto extremamente interessante, já que quando esse processo de armazenagem acontecer, eu posso ter problemas relacionados à toxicidade. Então, problemas de vitaminas lipossolúveis vão estar relacionadas com o processo de armazenagem. E essa vitamina, então, esse grupo de vitaminas irá ser excretada pelas fezes, né? Então, o que for excesso, que não puder ser armazenado, vai ser, então, eliminado pelas fezes. O primeiro grupo de vitaminas que nós conversamos, né, nas vitaminas lipossolúveis, seria a vitamina A. E a forma ativa dessa vitamina seria o retinol. Lembra que eu comentei com vocês na semana passada que a vitamina ela vai receber essa nomenclatura, né, com a letra do alfabeto, mas que também é importante nós que nós possamos conhecê-las pelo nome científico, né? E aqui no caso a vitamina A recebe o nome de retinol. De modo geral, a vitamina A não ocorre em plantas na sua forma ativa, mas essas plantas podem possuir alguns precursores carotenoides que vão então apresentar essa capacidade de se transformar em substância ativa no decorrer do processo digestivo. Então, aqui para vocês eu deixo, né, o esquema da forma química da vitamina A. Então, percebam que é uma vitamina ali rica em duplas ligações, né? Então, precisa passar por essa quebra, então, para se transformar na forma ativa. Aqui eu trago uma outra molécula para vocês, que seria o beta-caroteno. Percebam então que essa molécula, né, essa estrutura química, ela é bem maior do que a mostrada anteriormente, tá? E também compostas ali por duplas ligações durante a sua cadeia. O beta-caroteno vai ser encontrado principalmente nas plantas verdes. Então, se nós formos pensar os animais de produção que se alimentam aí de pastagens e de alimentos frescos, o beta-caroteno consegue ser bem suprido por essa alimentação. É uma substância prontamente destruída pelo processo de oxidação, especialmente se esse produto passar, né, se esse alimento passar por uma fase de calor elevado, então pode acontecer a destruição pelo calor. Então é interessante que nós fornecemos aos animais esse produto fresco. Pode estar presente em alguns tecidos animais e, como eu já comentei, que a característica aí da vitamina lipossolúvel vai estar presente também nos tecidos adiposos. E nós precisamos lembrar sempre que a conversão do processo dessa molécula em vitamina A ocorre principalmente no epitélio intestinal e no fígado. Então, lembrem-se que o processo de digestão vai ser importante para que aconteça a conversão em vitamina A
dessas substâncias, tá ok? A função da vitamina A do corpo do animal. Então, a vitamina A vai ser responsável pela formação da rodopsina na retina dos olhos dos animais, e essa rodopsina vai ser importante porque é o local, é o receptor da visão no escuro. Então, os animais conseguem ver melhor quando tem a vitamina A no organismo. Também, pessoal, a vitamina A vai ser responsável pela formação e crescimento normal de tecidos epiteliais. Então, animais que estão aí em fase de crescimento, é importante terem quantidade de vitamina A suficiente no corpo. Vacas em lactação é importante porque elas têm uma troca do tecido da glândula mamária com uma certa frequência. Então, esse crescimento pode ser estimulado devido à utilização de vitamina A. E animais, então, que estão em fase, por exemplo, também de terminação, né? Então, bovinos de corte aí, ou suínos de corte, aves de corte, que estão em fase de crescimento, também precisam de uma complementação de vitamina A, se não tiverem isso em sua alimentação. E outro ponto também importantíssimo da vitamina A no corpo é a formação da condroitina, né? Que vai ser responsável ali pela função e formação tanto do tecido ósseo quanto dos tecidos articulares, né? Então, joelhos, a ligação coxofemoral, os cotovelos. Então, vai ser importante porque a condroitina é algo que auxilia no crescimento, né, e na manutenção dessas cartilagens. Então, se eu for pensar num equino que compete, que faz uma prova, é interessante eu suplementar ali com vitamina A, se eu não tiver um alimento rico em vitamina A, para que eu tenha então o processo de formação de condroitina e também do tecido ósseo desse animal. Se eu pensar em deficiência da vitamina A no animal, então eu vou ter falha na formação de mucopolissacarídeos do epitélio, e aí no caso eu terei um processo de queratinização das mucosas de diversos órgãos, entrando aí em sistema respiratório, sistema digestivo, reprodutivo, urinário e também da pele desses animais, né? Então, se eu for pensar num bovino de corte, que eu posso ter utilização do couro desse animal, né? Então, e tiver um processo de queratinização da pele, às vezes esse couro não é de tão boa qualidade, tá ok? E também posso ter problema de cegueira noturna ou xeroftalmia, que seria então uma secura dos olhos, né? Então o globo ocular, o olho de um modo geral, ele fica mais seco, ele não fica tão lubrificado por lágrimas e por todo o processo. Então os animais podem ter sérios problemas em relação a esse problema dos olhos. Também posso ter, pessoal, ainda deficiência de vitamina A, falhas reprodutivas, né? Então as vacas costumam ter cios silenciosos, então o proprietário não percebe que esse animal está em cio e acaba perdendo esse cio desse animal. Posso também ter uma ovulação em atraso, então às vezes o animal está demonstrando cio, mas na hora que você insemina, essa ovulação está atrasada, então não fecunda. Também posso ter baixa concepção dos animais, abortamento, retenção de placenta, né? Então percebam que é um processo complicado, principalmente quando você trabalha com animais de produção. E também posso ter processo de espermatogênese, né? E aí, essa mais voltada para a parte dos machos, e aí eu tenho uma redução no número de espermatozoides, e isso vai ser importante, e também da mobilidade dos espermatozoides. Então, se eu estiver trabalhando aí, por exemplo, com uma monta natural, se eu tenho uma redução do número de espermatozoides e também redução da mobilidade, esse produto, né, do produto do acasalamento dos animais não vai ser efetivo. Então, esse animal aí acaba perdendo esse processo e acaba não gerando uma cria, que seria um dos pontos importantes para os animais de produção. E aí se perde, então, nesse processo. Então, é importante nós pensarmos, se eu começar a ver isso no meu rebanho, né, nos meus animais de produção, suspeitar aí da deficiência de vitamina A na alimentação desses animais. Já a vitamina D, pessoal, então eu terei esses dois grupos de importância para os animais de produção, que seria o grupo das vitaminas D, que seria o ergocalciferol, e o grupo da vitamina D3, que seria o colecalciferol, tá? Percebam que a estrutura deles é um pouco semelhante,
né? A composição química é um pouquinho semelhante, diferenciando apenas nas cadeias e nas ligações, tá ok? No caso das prosvitamina D, né? Então, animais em pastagens é desnecessário o fornecimento, já que a pastagem vai ser rica e consegue suprir bem as deficiências do colecalciferol, que seria a molécula de vitamina D3. No caso, em animais ocorrem pequenas concentrações em alguns tecidos, né, como o fígado, e abundante, principalmente alguns peixes, né? E no caso daqui na nossa região, né, então regiões aí de clima tropical, nós temos uma melhor síntese de vitamina D3, de vitamina D, desculpa, né, de vitamina D. Porque para que essa vitamina D torne-se viável para a utilização do organismo animal, é necessário a presença da radiação ultravioleta. Então, animais que tenham uma alimentação, por exemplo, em pastagem, que passem aí um período do dia tomando luz solar, né? Então, eu já tenho um estímulo da vitamina D no organismo desse animal. Então, consigo suprir bem a vitamina D para esses grupos de animais que têm acesso à luz solar diária. A função primária, né, da vitamina D vai estar relacionado aí com o metabolismo do cálcio e do fósforo, tá? Então, principalmente, aumenta a absorção, a retenção, a mobilização e a deposição óssea, principalmente aí relacionado com o cálcio, né? E também vai estar relacionado ao metabolismo mineral, principalmente do cálcio, né? Que vai ser super importante aí para vocês pensarem na parte óssea propriamente dita. Então, animais aí que estão em desenvolvimento ou animais que já estão aí em fase de crescimento, né? Então, desenvolvimento e crescimento, mas também vai ser importantíssimo para os animais que possam estar em fase de terminação. Também terei um grande relacionamento aí do metabolismo do fósforo e também, né, algo que fica bem interessante se pensar, vai estar relacionado aí com o manganês, tá? E aí o manganês vai ser muito utilizado aí para produção animal de um modo geral, tá ok? Se eu pensar na deficiência da vitamina D para esses animais, né? Então, em animais jovens que apresentam ractismo ou então em animais adultos, eu posso associar a osteomalácia, tá? Então, no caso do ractismo, vai ser uma deficiência de deposição de cálcio e fósforo nos ossos, né? Então, esse animal ele fica bem debilitado. E no caso da osteomalácia, eu tenho reabsorção de minerais que possam ser depositados nos ossos. Então, esse osso acaba perdendo esse material de volta para o organismo devido à deficiência que não fixa adequadamente os minerais nos ossos. Posso também ter quadro de articulações inchadas, o arqueamento de membros e do dorso do animal, né? E também posso ter ali quadros de fraturas ósseas nesses animais. Um ponto crítico da deficiência da vitamina D é o crescimento retardado desses animais. Então, mais uma vez, eu cito o exemplo, né? Se eu estiver trabalhando com animal de produção, esse animal não pode ter um crescimento aí atrasado, né? Eu preciso que esse animal cresça dentro do período, né? Então, se eu tenho esse problema de deficiência de vitamina D, esse animal não acompanha o resto do grupo, né? O resto dos animais. Então, é aquele animal que eu bato o olho no meu rebanho, ali no meu lote, eu identifico esse processo. E no caso das vacas lactantes, né, eu posso ter também quadros de, além desses processos que já foram citados acima, né, então como ractismo, a osteomalácia, eu também posso ter os quadros de febre vitular, né, que basicamente a gente também pode conhecer aí como hipocalcemia puerperal ou paresia puerperal, que nada mais vai ser do que uma doença que acontece devido à deficiência de cálcio, né? Então o animal fica com uma hipocalcemia logo após o parto, devido então a essa falta, nessa deficiência de vitamina D no organismo, tá? Aqui eu trago algumas imagens para vocês, né? Então percebam ali na imagem da esquerda, o animal, né, a ave apresentando as patas bem arqueadas para o lado, né? E aqui na figura da direita, um ovino apresentando um arqueamento significativo
dos membros, né, anteriores, né, então das patas da frente. Então percebam que isso é um sinal aí alarmante de deficiência de vitamina D nos animais. A vitamina E, pessoal, apresento aqui para vocês a molécula química, né? Percebam aí a presença, né, de duplas ligações, de uma estrutura aí bem diferenciada das outras que nós já vimos, e a importância vai dar para o alfa-tocoferol. As principais fontes de vitamina E, né, vão ser os alimentos de modo geral, sendo que as forragens verdes serão excelentes fontes de vitamina E. E aí, 2 pontos que eu gosto de colocar de exemplo para vocês. Então, no caso dos fenos, que passam por aquele processo de secagem e todo um preparo, eles acabam perdendo muito a vitamina original, né? A vitamina E original. Já no caso da silagem, que nós temos apenas o processo de porcionar a planta, né? Os níveis de vitamina E, né? Os teores de vitamina E são mantidos. No caso, os cereais serão boas fontes de vitamina E, mas o tipo de tocoferol varia muito de espécie para espécie vegetal, né, no caso dos cereais, e produtos de origem animal são fontes pobres, dependendo da suplementação da dieta, né? Então, se eu for pensar em animais que eu possa utilizar produtos de origem animal para alimentação animal, né? Então, dependendo desse grupo, se a suplementação não for bem feita, os produtos secundários serão deficientes de vitamina E. As funções são bem variadas da vitamina E, elas podem funcionar como antioxidante inter e intracelular, tá? Então, entre as células e dentro das células, promove a integridade dos músculos esqueléticos, os músculos lisos, os músculos cardíacos e tem uma importante função no sistema vascular, né, que vai ser os sistemas principalmente sanguíneo, né, então os vasos, as veias, as artérias. Também vai ser importante para o sistema imunológico do animal, então às vezes animal que passa por muitos desafios, animais que viajam muito, animais que frequentam muitas provas, a vitamina E é importante para auxiliar na melhoria e na atuação do sistema imunológico. Também tem importância para a reprodução e também para a glândula mamária, né? Existem alguns estudos aí que relatam que animais que são suplementados com vitamina E passam por um processo importante de prevenção dos casos de mastite e também funciona na etapa de espermatogênese, que é uma fase de produção do espermatozoide, e também na libido dos machos. Então, percebam que realmente as funções relacionadas com a vitamina E são muito amplas, muito variadas. Sabe-se também que a utilização da vitamina E promove uma redução da ação do gozipol em bovinos, né, em touros. O gozipol é uma substância, então, presente principalmente no caroço de algodão e que possui, né, um problema importante no caso de bovinos reprodutores, né, isso pode afetar, então, a parte reprodutiva dos animais, né, o excesso de gozipol. Então, no caso da suplementação e do aporte de vitamina E, nós temos essa redução na atuação do gozipol nesses animais. E também nós temos a aplicação de vitamina E juntamente com a vitamina C antes do abate. Esses trabalhos relatam uma melhora da qualidade da carne e também da durabilidade desse produto, aumentando aí o tempo de prateleira, que na verdade nada mais é do que a validade do produto, tá? Então percebam como a vitamina E ela vai ser extremamente importante, seria uma das principais vitaminas para os animais de produção de modo geral. Em relação à deficiência da vitamina E, né? Então, basicamente, como eu já comentei com vocês, então eu posso ter problemas relacionados a falhas reprodutivas, tanto de machos quanto de fêmeas. Tenho também problemas de degeneração muscular, conhecida como a miopatia ou a doença do músculo branco, tá? Que nós não temos uma formação adequada desse músculo, então o músculo ele perde cor, né? O músculo geralmente é um tom avermelhado e daí quando eu tenho deficiência de vitamina E ele realmente fica branco. E também posso ter quadros de distrofia muscular, que é quando o músculo ele perde a função e ele diminui de tamanho, né? Que seria então conhecido como o termo distrofia. E ali eu tenho uma imagem para vocês demonstrando, né? Então, um animal arqueado, com dificuldade de locomoção, né? Então, eu teria um problema principal ali da degeneração muscular desse animal.
Tem as condições predisponentes, né? Então, no caso, baixas ingestões de vitamina E, né? Então, pouca forragem fresca e de qualidade. Também tenho problemas relacionados à deficiência de selênio, uso de gorduras não saturadas, né? E para esses animais, e também a água de bebida com nitrato, porque nós sabemos que o nitrato pode fazer um sequestro de vitamina E e daí o animal não vai ser suprido adequadamente com as quantidades necessárias. Temos também dentro do grupo das lipossolúveis ainda a vitamina K, que é uma vitamina extremamente importante, já que ela atua no fator de coagulação sanguínea. Os 3 grupos que nós precisamos conhecer dentro da vitamina K seria a menaquinona, a filoquinona e a menadiona, tá? Então seriam esses 3 grupos primordiais dentro do grupo das vitaminas K. As prós-vitamina K, né? Então nós podemos encontrar 2 formas predominantes na natureza, que seria a vitamina K1, denominada de filoquinona, e nós temos a vitamina K2, né, conhecida como menaquinona. As vitaminas K, a vitamina K, né, de modo geral, ela é relativamente estável à temperatura ambiente, né? Então ela se mantém muito bem à temperatura ambiente, mas elas se degradam muito rapidamente quando expostas à luz solar direta, né? Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um frasco que contém a vitamina K. Geralmente esse frasco ele é de cor âmbar, ou melhor, né, de uma coloração escura, para que a luz solar não haja diretamente dentro do frasco, fazendo então a degradação da vitamina sem nem ser utilizada ainda, tá ok? As principais fontes de vitamina K vão ser, né, no caso a vitamina K1, as folhas verdes. A presença em tecidos dos animais vai depender da dieta dos mesmos, então se for uma dieta pobre, eu não tenho presença nos tecidos. Se for uma dieta rica em vitamina K, eu tenho uma presença da vitamina nos tecidos, tá? E no caso da vitamina K2, ou então da menaquinona, ela vai ser produzida pela síntese bacteriana do trato gastrointestinal. Então, lá, né, a gente já comentou da vitamina B, que vai ter essa produção pela síntese bacteriana. A vitamina K também é uma que pode ter uma produção no trato gastrointestinal devido à atuação bacteriana desses animais, principalmente, então, aí no caso dos ruminantes, tá ok? Os antagonistas da vitamina K, ou seja, né, aqueles que atuam contra, né, que fazem uma função contra a vitamina K. O primeiro exemplo seria o dicumarol, que vai estar presente em trevos, né? Então, se a pastagem for rica em trevos e esses animais tiverem acesso e ingestão desses trevos, eu posso ter um problema em relação à função e atuação da vitamina K. E outro grupo também que seria a varfarina, que é uma substância muito utilizada principalmente em venenos de rato, né, em raticidas. E aí o que acontece? Se o animal tem contato com a varfarina, né, ele ingere essa substância, eu posso ter um aumento significativo do tempo de coagulação sanguínea, tá? E o animal vai então ter quadros ali de hemorragias significativas. E aí, no caso, eu posso tentar reverter essa situação, né, essa fase hemorrágica, com grandes doses de vitamina K para que esse animal tente reverter esse quadro. Se tratando especificamente das exigências em ruminantes, é importante nós lembrarmos que existem algumas situações especiais que nós precisamos pensar com um pouco mais de carinho, tá? Então, o primeiro quadro seriam dos animais que vivem estabulados, né, ou então fechados em baias e que não tenha tanta presença de luz solar, né? Nós sabemos então que esses animais podem ter deficiência da vitamina D, já que a vitamina não vai ser estimulada pela radiação ultravioleta. Também posso ter problemas em dietas com uma alta quantidade de concentrado, já que esse concentrado ele pode ter um pH baixo e aí eu posso ter uma deficiência no caso da vitamina B1. Dietas que são extremamente ricas em enxofre, tá? Eu também posso ter problemas de vitamina B1 devido à absorção. E animais de alta produção, né? Principalmente aí produção leiteira.
devido ao metabolismo energético muito acelerado desses animais, que daí eu posso ter um problema com a niacina, tá ok? Então, percebam que para essas situações é importante eu já me precaver para que eu não tenha, então, um problema tão exacerbado relacionado à deficiência dessas vitaminas. Agora, pessoal, nós entramos no grupo das vitaminas hidrossolúveis e vocês vão perceber que agora a nossa conversa vai ser muito rápida, né? Vai ser muito papum, assim, porque para os animais de produção nós temos poucas vitaminas hidrossolúveis que vão ser aí tão rotineiramente vistas na utilização para esses animais. Então, dentro das vitaminas hidrossolúveis, né, o que vai importar para a gente, para nós sabermos aí o processo de absorção dessas moléculas? É que elas necessitam, então, da molécula de água. Então, percebam como é bem diferenciado quando eu converso a respeito das vitaminas hidrossolúveis, né, lipossolúveis, na verdade. Por se tratar da utilização de uma molécula de água, né, para que ocorra o transporte e todo o processo aí de presença da vitamina hidrossolúvel, esse processo de absorção ele acaba sendo bem simples, tá ok? É um processo aí que rapidamente acontece. E devido a esse processo simples de absorção e de transporte, de carreamento, né, acaba que as vitaminas hidrossolúveis não são armazenadas no organismo, exceto a vitamina B12, tá? Que vocês vão perceber que ela pode ser um pouquinho armazenada, mas ela seria a exceção comparada com as outras vitaminas hidrossolúveis. Como se trata de uma molécula de água, basicamente o processo de excreção, né, a excreção dos excessos dessas vitaminas, ocorre então pela urina. Então percebam que é um processo muito mais rápido de eliminação dessa vitamina do organismo. E por conta de eu não ter um armazenamento tão efetivo, nós não temos problemas de toxicidade em relação às vitaminas hidrossolúveis, né? Porque o processo no organismo acaba sendo muito mais prático, muito mais rápido. Então, o primeiro grupo que nós vamos conversar seria o grupo das vitaminas B, né? Então, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a vitamina B1, também conhecida como tiamina. É extremamente abundante nos cereais, principalmente nas camadas externas do grão, tá? E aí nós sabemos que farelos contém mais que grãos integrais, que os grãos integrais, né? Devido ao processo ali de quebra dessas moléculas. Então, às vezes, seria interessante pensar nos farelos na utilização da alimentação dos animais. Leveduras de cervejaria, né? Então, cevada seria algo bem interessante, porque esses produtos possuem altos teores de tiamina na sua composição. No caso de animais saudáveis, né, que já apresentem ali um rumen funcional, a tiamina vai ser sintetizada pelos micro-organismos ruminais em maior volume, né, maior que o ingerido na dieta, já que os micro-organismos, então, têm essa característica de sintetizar, né, esses produtos da alimentação comum deles. Então, se vocês fornecerem um cereal de qualidade para esses animais, para esses ruminantes aí jovens que tenham uma microbiota funcional, dificilmente esses animais deverão ser suplementados, já que a flora intestinal, né, o rumen, a microflora ruminal, consegue então suprir as necessidades, sintetizando então a vitamina B1 do próprio alimento ingerido. A vitamina B1, né, a tiamina terá funções importantes, né, então vai auxiliar na formação do ácido clorídrico do abomaso, que vai ser então responsável pelo processo digestório químico dos alimentos. Também terá ação nos tecidos nervosos, causando o processo de excitabilidade das membranas e transmissão de impulsos nervosos e conversa entre essas membranas. E também vai promover um metabolismo energético de carboidratos e lipídios, auxiliando assim então no processo digestório desses animais. E aqui eu trago para vocês, pessoal, duas imagens, né, do caso de deficiência da vitamina B1, né, deficiência da tiamina. Então são dois animais que estão apresentando a deficiência. No caso da figura 1, é um bovino que apresenta
uma acentuada apatia causada por polencefalomalácia, que foi induzida por esse medicamento, né, Amprólio, que é um fármaco antiprotozoário que tem uma estrutura química análogo à tiamina, tá? Então, no caso, esse medicamento, ele inibe a utilização da tiamina pelo organismo, e aí, então, o animal, se utilizar uma dosagem um pouco maior do que a indicada, o animal pode apresentar esses quadros de apatia. E já na figura 2, eu tenho o quadro de opstótomo, que é esse colocar a cabeça para trás, né? Então, o opstótomo seria jogar a cabeça para trás, também causada por polencefalomalácia induzida por esse medicamento em outro bovino. Agora, pessoal, nós vamos conversar sobre a niacina, né, também conhecida aí como vitamina B3, e eu trago para vocês aqui relatos de pesquisas onde foi realizada a suplementação da vitamina B3 nos animais. Então, no caso do aumento do fornecimento da niacina, ocorreu uma redução da síntese ruminal, houve um aumento da síntese de proteína microbiana, ocorreu um aumento do número de protozoários nesses animais, ocorreu um aumento da ingestão de matéria seca e produção leiteira de vacas de alta produção sob estresse térmico, e também ocorreu uma redução da ocorrência de cetose, que é uma doença importante para os animais de produção. Então, nós percebemos que é importante, né, a utilização de niacina e acompanhamento desses animais para a gente poder identificar a melhoria desses animais. No caso da vitamina C, né, não existe na literatura recomendações de utilização de fontes de vitamina C como um nutriente essencial, principalmente na dieta de vacas em lactação, já que os ruminantes, né, como eu comentei já com vocês outras vezes, possuem a capacidade de síntese de ácido ascórbico, e no caso dos bovinos, a síntese de ácido ascórbico ocorre principalmente no fígado, tá? Então, o ácido ascórbico aí vai ter esse processo todo na parte hepática, né, no fígado dos animais. Eu deixo para vocês aqui as referências bibliográficas, gostaria que vocês acompanhassem a aula, estudassem o conteúdo, e caso tenham alguma dúvida, caso tenham alguma colocação, gostaria que me procurassem para que nós possamos discutir o assunto e deixar bem claro para vocês a relação das vitaminas na nutrição dos animais de produção. Agradeço muito pela paciência e pela atenção e espero que possamos nos ver dentro em breve. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.